Olá, eu sou Alex Ranieri e nesse vídeo iremos abordar aí alguns conceitos relacionados à biologia de sistemas. Então, esse é o primeiro vídeo relacionado aí a esse primeiro, digamos, esse primeiro workshop. Então, é um vídeo que vai introduzir alguns conceitos, ok? Que a gente vai estar vendo aí dentro de biologia de sistemas. Então, eu vou abordar. Biologia de sistemas é algo muito amplo. Então, a princípio, de início, eu vou trabalhar basicamente aí falando sobre os modelos metabólicos, ok? E também alguns conceitos sobre como a gente vai fazer simulações, né? Que é o FBA. Então, eu coloquei um e-mail para contato, ok? Então, se tiver alguma dúvida, uma crítica, uma sugestão, né? E não quiser botar nos comentários, mas quiser mandar um e-mail, então aí tá o e-mail do canal, ok? E vamos começar então. Então, primeiramente, né, dentro de diversos estudos, né, das áreas biológicas, existem duas abordagens, né, que são amplamente aí utilizadas. Então, é a abordagem reducionista, né, e uma abordagem aí integrativa. Então, a princípio, né, se você for resgatar, né, os estudos mais antigos dentro das áreas das biológicas, né, você começa, devido a limitações tecnológicas, principalmente, né, estudavam-se, né, organismos inteiros, então você tinha aquela observação do organismo inteiro, e aí à medida que você ia conseguindo, né, digamos assim, isolar, pegar aquele organismo, por exemplo, um animal, né, você iria vendo o que é composto aquele animal. Então tem os órgãos são compostos de tecidos, e a tecnologia foi avançando à medida que a gente conseguiu já enxergar essas células. Então o que tem nessas células? Redes. Essas redes são compostas, né, de diversas vias, e essas vias contêm o quê? Proteína, RNA, DNA. Então, essa é uma abordagem reducionista, na qual você vai isolando os componentes, né, a fim de que você consiga estudá-los ali de forma individual, saber o que eles estão fazendo, quais são suas contribuições, né, para um todo. E aí, né, a abordagem contrária é a abordagem integrativa, né, que é o que? Você começa a juntar esses componentes e aí começa a entender, né, como é que é aquilo, né, como cada um desses componentes interagem, né, como um todo. Então, por exemplo, aqui a gente consegue entender, né, qual seria a relação, né, do dogma central, por exemplo, aí, da biologia molecular, do DNA, RNA e proteína. Então você consegue entender, né, onde fica clara essa relação, né, entre esses três componentes. Então, o que nós estamos fazendo agora? Nós estamos fazendo a integração desses dados. Porém, né, à medida que a gente vai avançando, vai subindo de volta aqui nesse degrau, né, chegamos em vias, aí nas células. Então, como é que a gente consegue integrar uma grande quantidade de dados? Então, aí é que entra a chamada biologia de sistemas. Então, a biologia de sistemas ela vem para quê? Basicamente, organizar os dados chamados de ômicos. Okay? Então, esses dados ômicos eles são, né, apanhados aí de diversos tipos de origem. Por exemplo, se você está estudando um conjunto de genes de um organismo, então você tem aí, né, o genoma. Se você está estudando aí um determinado grupo de transcritos, você tem o transcriptoma. Né? Está estudando um conjunto de proteínas, né, em grande quantidade, você tem aí, tá, o proteômico. Ou seja, esse ômico aqui, ele está vindo, né, de grande quantidade. Então, você está estudando uma grande quantidade de um determinado elemento. E aqui, dentro dessa biologia de sistemas, nós vamos estudar aí uns conceitos relacionados à construção de modelos metabólicos. Qual o objetivo disso? Né? O objetivo é que a gente possa fazer simulações com esses modelos, né, e eles possam servir de predição para novas descobertas biológicas. Né? Então, como isso funciona? Então, aqui ó, nós temos um conjunto de vários dados. Então, aqui ó, nós temos vários dados, né, desde o epigenoma, né, o genoma, o transcriptoma e o proteoma, né, metaboloma, ou seja, como é que tudo isso vai estar integrado entre si. Né? Esse é o nosso conjunto de dados. Então, isso aqui vai constituir aqui o nosso conjunto de dados. Então, esses dados eles advêm do quê? Eles advêm aqui da biologia. Né? Então, é um conhecimento biológico. Então, para que nós consigamos recuperar, né, esse conhecimento biológico, é necessária uma certa tecnologia. Então, é feita uma hipótese, então você tem uma amostra, né, você usa tecnologia, então você vai recuperar, né, várias técnicas para recuperar essa grande quantidade de dados, e isso vai gerar, né, um conjunto, assim, um dataset muito grande, né, que atualmente
né, só pode ser analisada de uma forma mais eficiente através da computação. Então, aí é que entra a bioinformática, né? Você tem uma grande quantidade de dados e aí essa bioinformática ela vai tentar dar, né, um sentido, né, para essa grande quantidade de dados. Então, após você analisar esses dados, né, isso vai gerar novas hipóteses que vão gerar novos experimentos e assim você tem, né, uma espécie aí já, né, de ciclo onde cada vez mais você vai aprimorando as suas descobertas. Então, esses dados eles vão servir para quê dentro da biologia de sistemas? Para alimentar aqui, né, um modelo. Então, nós vamos alimentar um modelo que a gente vai utilizar para fazer novas predições. Então, primeiramente, né, como é que a gente representa esse modelo metabólico? Então, o modelo metabólico ele vai a partir aí da associação que a gente chama de GPR, ok? Então, gene, proteína, reação. Então, se um organismo tem um determinado gene, né, aquele gene, a gente sabe que ele vai gerar um transcrito. Então, você tem aqui um gene, né, ele gera esse transcrito, né? Esse transcrito, se a gente assumir que ele vai ser aí uma proteína, né, então ele vai ser traduzido. Então, traduzido gera uma proteína. Para esse caso específico de modelo metabólico, a gente está assumindo aí também, né, que essa proteína ela é uma enzima. E essa enzima ela vai catalisar uma reação. Então você faz a associação. Se você quer que tenha, se você quer saber se existe uma determinada reação naquele organismo, então você procura pelo gene. Se o gene estiver presente, né, você vai associar uma reação. E que reação é essa? É uma reação aqui bioquímica. Então, uma reação bioquímica, ela possui o quê? Ela possui os reagentes, possui os cofatores e possui os produtos. Então, aqui você tem os reagentes, né? Você inclui possíveis cofatores e os produtos. Okay? Então, aqui é uma equação, né, genérica. Você tem aqui, ó, né, reação 1, a reação 2, né, vai ser catalisada por uma enzima para gerar os produtos 1 e 2. Okay? Então, é possível também, né, devido à associação aí de proteínas, né, você tem várias subunidades aí de uma proteína para poder formar uma enzima funcional. Então, muitas vezes é possível também, é necessário que você tenha mais de um gene, né, disponível ali para que se forme essa enzima que vai catalisar a reação. E o que a gente vai utilizar no modelo? Né? Ela é nessa associação GPR, né, e dessa equação química. Nós vamos pegar os coeficientes estequiométricos, a gente vai balancear a reação, tá? E aí a gente pega os coeficientes estequiométricos dessa reação já balanceada. Tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui, né, bem minimalista, bem simples, né, de como é que a gente poderia reconstruir um modelo metabólico, né, na mão. Então, imagine que você tem aqui um genoma, um conjunto aí de dois genes. Ok? Você tem o gene A e tem o gene B. Tá? Vamos assumir aí que esse gene A e gene B, eles vão, tá, produzir uma enzima. Tá? Então, quando eles passarem pelo processo aí de tradução, os dois vão ter uma enzima. Então, a gente vai chamar de R as reações e de M metabólitos. Ok? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é o quê? É fazer uma GPR. Então, essa GPR, né, então você pega o gene e eu tenho que identificar qual é a reação que ele vai estar, né, catalisando. Então, nesse caso aqui, né, se você faz por exemplo, uma busca hipotética num banco de dados, você descobre que o gene A está catalisando a reação 1 e o gene B ele vai estar aí catalisando a reação 2. Ok. Próximo passo, balancear os coeficientes estequiométricos. Tá? Então, na reação 1, né, para você balancear a reação, você coloca, né, nesse caso aqui, fazendo uma busca, por exemplo, no banco de dados, a gente descobre, né, que o coeficiente 1 ele é capaz de balancear essa reação por completo, né, enquanto o coeficiente 2 metabólito 4 e o coeficiente 1 metabólito 5 é capaz, tá, de balancear essa reação. Ok, então eu tenho minha GPR, eu tenho aí também as reações já balanceadas, coeficientes estequiométricos. Como que eu represento, né, esse modelo metabólico? Então, um modelo é uma representação matemática. Então, a gente vai utilizar a chamada de matriz.
Então, vamos ter uma matriz e essa matriz vai representar o meu modelo. Na matriz, as linhas vão representar os metabólitos e as colunas vão representar as reações. Ok? Então, aqui eu já comecei a construir o meu modelo metabólico. Nas linhas, os metabólicos, tá? Metabólitos, e nas colunas eu tenho as reações. O que eu vou preencher? Quais vão ser os elementos dessa matriz? Vão ser, tá, justamente os coeficientes estequiométricos das reações balanceadas. Então, a reação 1, né, o que eu tenho aqui? Então, bem aqui na linha do metabólito 1 da reação 1, eu vou ter o coeficiente estequiométrico 1, né, e assim por diante. Então, ó, vou preencher aqui, ó. Então, eu consigo descobrir, né, o quanto cada metabólito participa da reação. Note o seguinte, lá no final, né, nós temos o metabólito 5 e ele tem um coeficiente estequiométrico 0 na reação 1. O que isso significa? Né? Significa que ele não está participando dessa reação. Então, se eu olho um elemento 0, né, em uma reação, automaticamente eu sei que ele não está participando. Então, para a reação 2, eu vou ter o 0 no metabólito 1 até o 3. Ok? Então, reconstruir a minha matriz. Mas se eu pego essa informação, eu consigo reescrever essa reação? Ainda não. Está faltando aqui um detalhe. Né? Bem aqui, né, olhando unicamente para essa informação da matriz, eu ainda não consigo dizer quem é reagente e quem é produto. Certo? Olhando para cá, eu não consigo dizer para a reação 2, né, qual deles aqui é reagente, qual deles aqui é o produto. Em termos de matemática, em termos de modelo, o que vai estar acontecendo ali? Né? O que vai estar acontecendo no meu sistema bioquímico, melhor dizendo? Quando uma enzima está pegando, né, um substrato ali, e convertendo num produto, você pode pensar o quê? Então ela está, né, retirando, se você pensa aquilo num contém, então ela está retirando, né, basicamente aquele substrato e está gerando, está colocando, né, um produto. Então, se eu estou retirando, né, os meus reagentes, se eu estou retirando os substratos, eu posso utilizar coeficientes negativos, né, para indicar que aquilo ali venha a ser um reagente, né, que aquilo ali venha a ser, tá, um substrato. Ok? E os coeficientes positivos, eles vêm a ser aí os produtos. Então, essa é uma maneira simples, né, de representar, tá, a associação GPR em um modelo metabólico. Então, à medida que vai crescendo esse modelo, né, então você tem um modelo com mais metabólitos, um modelo com mais reações, essa matriz ela vai ficando maior. O nosso objetivo é o quê? Reconstruir um modelo metabólico em escala genômica. Lembra? Organizar ali os dados ômicos. Então, vamos ler essa matriz aqui. Então, à direita tem a representação, tá? A representação matemática e à esquerda tem aqui, né, uma representação clássica, visual, que a gente encontra lá nos livros de bioquímica. Então, vamos dar um foco aqui na reação 1. Né? O que a reação 1 está fazendo? Então, eu tenho vários metabólitos aqui nas linhas com coeficiente 0, né? E eu tenho metabólito A com coeficiente 1. O que isso quer dizer? Se a gente olha ali graficamente, o que está acontecendo? Né? A reação 1 ela está simulando, tá, a aquisição, por exemplo, aqui dessa célula, dessa bactéria, né, que ela está pegando o composto A do meio extracelular, ou seja, do meio que está ali fora, pode ser o meio de cultivo que você está fazendo, né, ali, e está colocando, né, para o citoplasma dela. Então, a reação 1, o que ela está fazendo? Se você olhar, né, levar em consideração aqui o que está dentro da célula, então está criando, né, está colocando esse metabólito A, né, no citosol. Ok? Então, eu estou adicionando, tá, 1 mol do composto A aqui no citosol. Tá? Então, por isso que essas reações de transporte, normalmente, né, elas estão associadas com vários zeros, né, e se eu tenho um número positivo, significa que aquela bactéria, né, aquela célula está pegando aquele composto. Tá? E se eu olho, por exemplo, aqui para a reação 4, então a reação 4, o que ela está fazendo? Graficamente, ó, pega o composto E, joga para fora da célula. Se eu olho aqui na coluna do 4, o que está acontecendo? Ó?
eu tenho coeficiente negativo, ou seja, está retirando da célula e colocando no meio extracelular. Vamos ler uma reação mais complexa aqui. Por exemplo, aqui, tá, desse modelo, você tem aqui a reação 10. Então, olhando unicamente para a matriz, o que a gente pode inferir? Né? Que os metabólitos A e B não participam, que os metabólitos C e D, eles são, tá, os reagentes, E e P, né, são os produtos. Então, se a gente olha graficamente o que está acontecendo, é isso aqui, né? O C e D, né, estão sendo convertidos aqui em P e E. Ok? Então, essa é uma representação, né, do modelo metabólico, e à medida que você vai crescendo, né, esse modelo aí, você percebe, né, que essa matriz vai ficando, obviamente, cada vez maiores. Tá? Essa matriz vai ficando cada vez maior. E aí, como é que eu construo um modelo metabólico? Então, existe um protocolo, né, padrão, aqui publicado por Thierry Paulson, ok? Descrito aqui nesse artigo. Eu vou deixar o link do artigo aí, tá, na descrição para você acessar. Mas ó, o que você tem, né, aqui é basicamente um protocolo que tem 4 etapas. Okay? A primeira etapa aqui, né, de laranja, é a reconstrução do rascunho do modelo. Na segunda etapa você vai refinar esse modelo. Tá? Depois você transforma num formato computacional, avalia essa rede. Né? E aí você pode ficar aqui entre o 2, 3 e 4. Se a rede não estiver bem avaliada, é necessário voltar, né, para você reavaliar essa sua rede e fazendo os testes até que ela fique pronta, né, para ser aí, né, utilizada nas suas predições. Note que o passo 1 é o seguinte, ó, obter a anotação de um genoma. Então, atualmente é muito fácil, né, você pegar a anotação de um genoma. Então, quando nós formos reconstruir o nosso próprio modelo depois, em um dos tutoriais, então vou mostrar como é que a gente vai adquirir essa anotação, tá? E utilizá-la ela para poder reconstruir o nosso modelo metabólico. Então note que existem várias etapas, ok? Mas, né, muitas delas já podem ser automatizadas. Tá? Por exemplo, a reconstrução do draft, né, é completamente já automatizada, então isso aí já facilita bastante, que apesar de serem poucas etapas aqui, né, esse é um processo que antes, né, era muito extenuante, você tem que fazer todas as comparações e adicionar as reações no modelo. Né? E essa segunda etapa aqui, principalmente a segunda e a quarta etapa, elas requerem um conhecimento organismo específico. Então, normalmente, junta com uma equipe, né, que conhece bastante sobre o metabolismo ali do organismo. Então, por exemplo, taxas de crescimento daquele organismo, né, que é a produção de biomassa. Se você vai testar aí também, né, se o modelo é capaz de produzir alguns compostos que normalmente você sabe que aquele organismo produz, então você também pode testar para ver a acurácia, né, o quão correto o seu modelo ele está. Mas aí, quais ferramentas? Né? Então tem um conjunto aqui de ferramentas que você pode utilizar. Esse aqui é uma das revisões mais recentes, né? Também vou deixar o link aí na descrição, né? E que a gente pode ver aqui, né, que não existe, né, uma ferramenta perfeita que vá atender todos os requisitos. Tá? Então, sempre uma ferramenta ou outra, né, vai ser boa para algumas aplicações, né, para alguns tipos de organismo, e não para outra. Okay? Então, futuramente, nós vamos olhar aqui uma ferramenta, por exemplo, o Carvime. Né? Carvime é uma ferramenta que a gente pode utilizar que é muito boa para reconstrução de modelos. Uma outra que não está listada aqui, mas que usa o Model Seed. Então, o Model Seed também que é aplicado aí ao RAST. A gente também pode reconstruir os nossos modelos metabólicos. Ok, então eu fiz aí, né, o meu modelo. Então, por exemplo, nós vamos imaginar que lá na frente a gente já está com o modelo. Né? E aí, como é que eu faço as simulações desse modelo? Tá? Nós utilizamos o chamado de FBA, né, que é o Flux Balance Analysis, ou seja, aqui é a análise de balanço do fluxo, ou seja, o fluxo, né, dos metabólitos que vão ali pelas determinadas reações. Então, né, informações completas aqui tá nesse artigo, também vou deixar aí na descrição. E o FBA, né, é uma abordagem aí matemática, né? Então a gente está transformando um modelo, né? A gente está partindo ali do genoma, né, conseguindo encontrar, tá, ali uma matriz, né, uma representação matemática. Então o FBA também vai resolver esse modelo de uma forma matemática. O que ele vai fazer? Né? Vai calcular o fluxo dos metabólitos, né, e uma rede aí,
metabólica, tá? Utilizando a seguinte unidade. Então, você vai ver esse fluxo, quantos milimols, tá, conseguem passar, né, por uma unidade de massa, ou seja, o peso seco ali, normalmente 1 grama de peso seco das suas células, por hora. Então, quantos milimols estão passando ali pelas reações, né, em um determinado intervalo de tempo para uma determinada massa. Então, com isso, a gente, né, é capaz aí de fazer a predição da taxa de crescimento de determinados organismos em determinados meios de cultivo, né? A gente consegue otimizar também a produção deles, né, de algum determinado composto que você queira produzir, né? Você quer saber, por exemplo, se ele cresce mais num meio ou no outro, se você tirar um determinado composto de um determinado meio. Isso a gente vai ver também em tutoriais lá na frente. E aí, a gente vai ter algumas, né, o FBA ele requer aí algumas restrições, tá, para que você consiga fazer os cálculos, principalmente, tá, aqui que a gente chama no estado estacionário. A gente vai começar a assumir aqui um estado estacionário, que a gente vai ver depois, tá, para que a gente consiga fazer as simulações de uma forma mais eficiente. Né? Então, o que vem a ser um estado estacionário? Então, já é aquele estado ali naquela curva de crescimento, né, onde as células, né, onde a quantidade de células que vai sendo geradas ali naquele meio, né, ela se equivale ali mais ou menos à quantidade de células que já estão morrendo. Então, você não tem um crescimento, né, efetivamente. Então, fica tudo ali num platô, né, então a quantidade de células acaba não mudando por um determinado período ali de tempo. Então, entrar um pouco aqui na matemática, parece complexo, tá, mas não é muito complexo, tá? A gente vai aplicar, como eu falei, uma série de restrições ao sistema. Então, se a gente olha aqui para essa figura, para a primeira aqui à esquerda, tá, eu tenho um espaço, tá, irrestrito de solução. Que solução é essa? Tá? O nosso modelo, a nossa simulação, ela pode ser explicada da seguinte forma. Se eu pego, tá, a matriz, tá, estequiométrica que eu reconstruí, e eu quero saber quais são os fluxos que passam por ali, tá, eu vou conseguir descobrir a concentração dos metabólitos em relação ao tempo. Ou seja, a variação da concentração dos metabólitos, tá, em um determinado tempo, ela pode ser explicada pela multiplicação dessa matriz por um vetor de fluxo. Ok? Lembre-se que no FBA a gente vai assumir aí um estado estacionário. Né? Por quê? Se eu não sei, né, a concentração de todos aqueles metabólitos, então tem vários metabólitos dentro da célula, e eu não consigo medir a concentração de todos eles, né, em vários pontos do tempo, então fica muito difícil de eu amarrar a minha simulação. Então o que vai acontecer? Se eu for tentar resolver isso sem aplicar determinadas restrições, então eu vou ter um espaço de solução aí virtualmente infinito. Né? Então o sistema ele pode se comportar de forma que a gente diz que é estocástica. A gente não sabe para onde ele vai, não sabe. Qualquer solução, né, em qualquer ponto aqui é uma solução aceita. Mas não é isso que a gente quer. Então, uma das primeiras coisas que a gente vai aplicar é o chamado de estado estacionário. Então, no estado estacionário, o que vai acontecer? Não tem variação da concentração, tá, dos metabólitos aí dentro do sistema. Ou seja, tudo que é produzido, tá, é imediatamente consumido. Né? Então, parte da premissa que as reações bioquímicas podem acontecer tão rápido que não dá tempo de se acumular ali dentro do sistema. Né? E como é que a gente interpreta isso? Extrapola um pouco essa interpretação. Então, por exemplo, se você vê um fluxo muito grande, tá, em uma determinada reação, então, por exemplo, uma reação de exportação, né, você pode dizer, você pode inferir, né, que numa situação não estacionária, aquilo significaria que o organismo está produzindo, né, ele vai começar a produzir e vai aumentar a concentração daquele composto no meio de cultivo, por exemplo. Tá? Então essa abordagem é muito interessante porque ela não requer que você conheça, né, esses níveis de concentração de todos aqueles metabólitos dentro da célula. Ok? Então, se eu coloco o estado estacionário, né, não tem variação, então matematicamente o que vai acontecer? Né? Esse dx, né, então aqui ó, a concentração sobre o tempo, né, o dx vai ser zero, né, e aí o tempo não vai importar mais para mim. Né? Se a variação aqui em cima vai ser zero, então o tempo não importa. Então eu tenho aqui, né, que o dx inicial, né, sobre o dt aqui vai ser zero. Então a multiplicação de S,
né, que é a matriz estequiométrica, por um vetor de fluxo, vai dar zero. Outra coisa que eu vou assumir é o quê? É a reversibilidade das reações. Então, eu vou descobrir, né, quais reações são reversíveis, quais reações são irreversíveis, e isso vai permitir o quê? Que o meu sistema ele comece, tá, a plotar, comece a montar aqui, né, um espaço permissível de soluções. Ou seja, eu já começo a restringir um pouco mais o que eu quero. E aí, então, a única coisa que eu vou fazer depois, né, é dizer aonde é que eu quero chegar, né, os fluxos que eu quero analisar, para onde é que eu quero chegar, que é chamada de otimizar, tá, uma função z, okay? Que é a chamada de função objetivo que a gente vai ver depois. Se ficou confuso, calma lá, vamos, tá, ilustrar aqui como é que resolve o FBA. Ok? Então, ó, retirando aqui do exemplo da matriz, tá, aqui do livro do Brian Ingalls, o que você tem, né? A matriz estequiométrica, né, multiplicada aqui por um vetor de fluxo, então eu vou ter esse conjunto de equações lineares aqui. Ok? Nesse ponto, né, a matriz eu conheço, né, eu conheço os elementos dessa matriz, né, que foram o quê? Foram geradas lá a partir do meu genoma. Ok? Eu estou interessado em saber aqui o vetor de fluxo, né? E eu já sei que tudo isso aqui vai dar o quê? Vai dar zero. Então, eu vou jogar esse sistema aí para o computador e ele vai descobrir, né, quais são os fluxos que vão satisfazer essa condição aqui para poder dar zero. Vamos ilustrar. Então, à esquerda, eu tenho aqui uma representação, tá? Eu tenho a representação de uma rede metabólica, ok? E à direita, eu tenho aqui a representação, tá, de forma matemática dessa rede. Então, à esquerda eu tenho o visual e à direita eu tenho aí, tá, a representação matemática. Então, se eu quiser saber, né, qual o vetor de fluxo ou quais vetores de fluxos explicam o comportamento dessa rede aqui num estado estacionário. Então, eu jogo para o algoritmo do FBA. O que ele vai fazer, né? Nesse caso, para essa rede, existem 6 soluções possíveis, tá, que determinam aí a solução, que determinam o estado estacionário, um comportamento estacionário dessa rede. Então, cada posição aqui vai indicar um valor de fluxo para as reações. Então, aqui é a primeira reação, a segunda reação, a terceira reação e assim por diante, você lendo de cima para baixo. Ok? Cada um desses vetores eles vão constituir o que a gente chama de modos de fluxos elementares, ou seja, são potenciais comportamentos que a rede pode assumir, ou seja, são potenciais também vias metabólicas que podem existir, tá, dentro do seu modelo. Então, vamos dar uma olhada aqui na representação gráfica aí. Ó. Então, se você pega o vetor 1, né, então o vetor 1, então aqui de negrito, né, você tem a representação gráfica do que ocorre aí. Então, aqui o vetor 2, o vetor 3 e assim por diante, né? Note que é o seguinte, alguns desses vetores, eles representam aí, então, por exemplo, o vetor 1, né, e o vetor 4, eles vão representar estados que não são termodinamicamente, né, viáveis. Então, por exemplo, se você olha aqui para o vetor 4, o que ele está dizendo para mim? Que você vai ter, né, um metabólito entrando via reação 2, né, depois ele vai passar aqui, vai ser convertido aqui pela reação 8, passa pela reação 5, vai na reação 6, passa pela reação 7, mas ele pode ficar o quê? Ele pode ficar voltando, né, e ficar nesse ciclo aqui de forma praticamente infinita. Né? E isso, né, biologicamente, termodinamicamente, não é viável. Então, na sua resolução, né, normalmente você pode excluir, né, esses comportamentos aqui que não vão acontecer em vivo. Então, ilustrando mais uma vez, ó, aqui você tem, né, por exemplo, o vetor 3, né, você tem a representação gráfica dele, e aqui você tem a representação matemática. Então, aqui você tem, ó, da reação 1, da reação 4, da reação 7, da reação 9 e da reação 10. Isso aqui seriam os valores de fluxo que você iria obter ao resolver, tá, o FBA. Aqui está colocando só entre 1 e 0, né, em que aquela reação vai ter um fluxo e 0 que ela não vai ter fluxo nenhum, mas durante as simulações nós iremos encontrar, né, valores, tá, os valores que vão estar tendo fluxo
por essas reações. Então, ok, eu já descobri, né, quais são os conjuntos de vetores que vão estar aí sendo responsáveis por resolver, tá, a minha reação. Então, deixa eu tirar aqui, agora já consegue ver melhor, né, todo o slide. E então, né, o que a gente vai fazer agora é fazer a otimização da função objetivo, que é a função z. Né? O que vem a ser essa função z? Tá? É uma combinação linear dos vetores de fluxo, ou seja, eu tenho potenciais comportamentos da rede, mas eu quero chegar em um ponto objetivo, ou então em alguns pontos, tá, específicos daquela rede. Quero saber quais são os fluxos que vão atender ali a chegada naquele ponto específico. Okay? Então, o que vai acontecer? Né? Nessa combinação linear, então, eu tenho essa multiplicação aqui. Ó. Então, eu tenho um vetor de pesos, né, que é multiplicado pelo vetor 1, que é o vetor que a gente viu lá. Combinação 2 pelo vetor 2, e assim por diante. Né? Então, esse vetor de pesos, né, ele vai indicar o quanto cada reação ela vai contribuir para o meu objetivo. Então, por exemplo, se eu quero que o meu modelo, tá, estou fazendo uma simulação, e eu quero verificar quais são as reações necessárias para a produção de biomassa, o que vou fazer? Né? O C, então eu vou ter um C, ele vai possuir o valor 1 na posição da reação da biomassa. Então aqui, ó, então tem a primeira aqui o vetor de biomassa e o vetor de todas as outras reações, e eu vou ter bem aqui, ó, a posição 1, tá? Aí da minha biomassa e todo o resto aqui 0. Isso vai garantir que o quê? Que eu recupere, tá, um possível comportamento aí, tá, que ele vai me dar os fluxos tá, que vão estar distribuídos na minha rede para eu chegar lá na biomassa. Ok? E por falar em biomassa, né, o que representa, né, o fluxo de biomassa? Então lembra que eu falei que o fluxo das reações, né, é em milimol por uma unidade de peso, né, que é o grama de célula seca, né, do peso seco celular, por hora. No caso da biomassa, o que eu vou ter ali? Tá? Eu vou ter ali, tá? Ela vai estar escalada, tá? Ela vai ter um escalonamento ali, que o fluxo da biomassa ele vai corresponder à taxa de crescimento exponencial. Okay? É aquele valor do μ que você consegue calcular da taxa de crescimento lá na curva. Né? Quando você faz uma curva de crescimento de um organismo, você consegue, né, pegar vários pontos daquela curva e conseguir recuperar aí, tá, a taxa de crescimento. Então, com o poder dessa taxa de crescimento aqui, eu posso saber, por exemplo, né, o tempo de duplicação, nesse caso em horas, se eu for utilizar esse valor aqui a partir do modelo, né, utilizando essa seguinte fórmula. Então, o tempo de duplicação, ou o tempo de uma geração, ele é explicado, né, pelo logaritmo neperiano, né, logaritmo neperiano natural de 2, né, dividido por essa taxa, né, de crescimento. Então, por exemplo, no modelo do metabolismo central de E. coli, se eu assumir, né, uma entrada razoável aí de 20 milimols, né, por grama aí de peso seco por hora, né, de cada um dos seguintes substratos aqui de E. coli, eu consigo, tá, uma determinada taxa de crescimento. Né? Tanto aqui no modo aeróbico como anaeróbico. Então, em alguns casos, ela não consegue crescer. Ó. Tá? Se eu restringir, aí, por exemplo, o fluxo de oxigênio para 0, simulando um crescimento anaeróbico, a gente vai ver isso, tá, já no nosso próximo tutorial. Okay? Então, a gente vê que em alguns substratos ela não cresce. Então, se a gente pega aqui o acetato, por exemplo, e joga nessa fórmula, a partir dos dados do modelo, tá, a gente vê, né, que ela tem um tempo de duplicação aí, né, em 1,78 horas, né, que é mais ou menos aí 1 hora e 46 minutos. Né? Já na fructose, ela consegue crescer mais rápido, né? Então ela tem uma taxa de crescimento maior e um tempo de duplicação aí mais ou menos 23 minutos e meio. Então, né, se liga aí agora na revisão, né? Você chegou aqui até agora, vamos lá, uma revisão. Então, né, o modelo metabólico, né, em escala genômica, ele pode ser reconstruído, né, a partir de diversas ferramentas que nós vamos ver, necessitando somente ali, né, a partir, né, principalmente ali inicialmente, da anotação do genoma. Então, inicialmente, tendo a anotação do genoma, você consegue reconstruir um modelo metabólico.
Esse modelo ele é uma representação matemática, né, onde nós iremos aplicar algumas restrições, né, como um estado estacionário, a reversibilidade de reações, né, para que a gente consiga fazer as simulações. E aí, nessas simulações, né, nós vamos ter aqui o estado estacionário, igualando tudo a zero. A gente vai ter um sistema de equações lineares, né, que ao resolver teremos os modos de fluxos elementares. Para a gente garantir, né, que a gente descubra ali um conjunto de fluxos que mais se aproxima, né, do nosso objetivo, então, por exemplo, aqui da biomassa, nós vamos maximizar, né, ou a gente pode também minimizar uma função chamada de função objetivo, que é a função z. Tá? Detalhe, nessa função objetivo eu posso escolher mais de um objetivo também. Por exemplo, se eu estiver interessado em saber quais as reações elas vão produzir determinado metabólito, né, e se tem mais de uma reação que chega naquele metabólito, então eu posso descobrir aquelas reações, colocar, várias dessas reações como objetivo, e aí eu vejo quais são os fluxos que estão chegando ali, né, e aí eu tenho, tá, o meu resultado. Então, como eu falei, o objetivo aqui é ser prático, então chega de teoria por enquanto, né, e aí, vocês podem fazer o download do vídeo anterior, vou colocar o link desse vídeo aqui também, tá? Do tutorial para que a gente instale as nossas ferramentas, tá? E aí a gente consiga já trabalhar de forma prática e como simular os nossos modelos metabólicos. Então, não se esqueça aí, de se inscrever no canal, tá? Dá um like aí no vídeo e comente aí o que você achou. Então, até a próxima!